Mas Deus para quem entrou depois. Vamos pegar o hino 91. Tá, agora, Vera Lúcia, abre sua câmera. Não mandei você pedir o hino, agora você abre a sua câmera. Vai sinalizar com a gente, bora lá, vamos. Socorro! Nem socorro, nem sorroco. Vamos lá, gente, sinalizem pra mim. Ah, você tá chegando em casa, bela desculpa, mas tudo bem. Vamos lá. Sabe aquelas questões, eu falo quantas vezes for preciso. Sabe aquela questão de quando a gente vai sinalizar um hino? E a gente vê muito na internet o pessoal sinalizando o hino. Mas daí, se eu colocar o tocar do hino aqui agora, como é que vocês vão fazer para mim a introdução do hino? Aqui, ó, eu coloquei, deixa eu ver aqui, hino 91, né? Ok. Olha só o que você vai aprender na jornada de inteligência artificial. Liguei. Se eu tô dentro da igreja, o surdo é doméstico da fé, ele sabe o andamento do culto, e eu faço isso aqui para ele, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque ele já tá vendo que a organista está fazendo isso aqui. Se a organista faltou no culto, ele já está vendo que os outros instrumentos estão fazendo a introdução. Tem uma pessoa que eu já vi fazendo introdução. Minha opinião, tá? Isso daqui eu não faria em hipótese alguma, porque é muito feio. Tem uma conotação de duplo sentido, que introdução, parece até um palavrão, né? Eu também não faria. E tem pessoas que eu já vi fazendo assim, ó. Já viram fazendo isso aqui? Sem nomes, não precisa, porque a gente já sabe. Mas eu já vi pessoa fazendo isso aqui. Aí, dá a impressão do quê? Peraí, a onda do mar tá indo e ela tá fazendo o classificador da onda do mar? Ou... Tá, aceito. A onda do mar que balança e a pessoa tá fazendo o classificador para ficar bonito. Ou também aquela questão de que morreu a pessoa, morreu mais alguém, porque eu uso isso daqui para morte também, vocês já viram, né? Nossa, Cleia, mas se você é contra tudo isso, como é que você faz? Hino. Igual vocês fizeram quando eu perguntei, o que vocês querem? Acabamos a aula ou vamos estudar o hino? Vocês fizeram o hino, né? Ainda tem aquele que faz assim, na introdução. Hino. Aí o surdo, eu faria, se eu fosse surdo, estivesse lá na frente da Margarete, na frente da Josiane, e elas estão por aqui na introdução. Eu ia falar, elas indo, mas elas não estão indo para lugar nenhum. Para onde que essas meninas estão indo? Só tá indo, mas não tá indo para lugar nenhum. Eu não faço nada, eu espero e começo. Ainda é uma boa você esperar. Porém, tem uma estratégia que você pode usar para aproveitar a introdução, que é você organizar a cena ao teu redor do que vai acontecer naquele hino. Pode também, tá? Então, por exemplo,
Tem um hino que eu bobeei, devia ter estudado aquele aqui com vocês, mas a irmã já pediu esse, então vamos esse. Mas, se é um hino que você, por exemplo, já vou dar até a dica. 221. O 221, você tem que ter na tua mente que era lá no passado que acontecia lá no passado, os discípulos estavam reunidos, ali tudo prestando atenção, batendo, conversando ali. Então, você pode, na introdução, organizar essa cena. Para daí, quando o hino começar, reúne, você já tá com Pedrão, Tiago, Mateus, já tá tudo reunido ali. Beleza? Então tá. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estarás. Se eu colocar para vocês no esconderijo ou nesse esconderijo aqui, faz sentido? Vamos pensar como surdo. Faz sentido se eu colocar esse esconderijo aqui? Não, né? Então, qual o esconderijo que vocês usariam? A Joseli fez o cuidado, Margarete fez o poder. Josiane, você fez o quê, nega? Que eu fui aceitar alguém que não prestei atenção? Ah, se uma pessoa tá vindo contra mim, o Senhor vem do outro lado e me protege. Ok. Mas o hino começa assim. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estarás. Vamos pegar um pouquinho do que a Josi fez, tá? Que é o quê? Uma inversão de frase. Quem tem costume de anotar no inário, coloca ali. A frase de baixo, ela vai para cima, a de cima vai vir para baixo. Por quê que a gente vai usar essa estratégia? Eu não vou falar primeiro no esconderijo para depois o mal vir me tentar. Cronologicamente, eu falo, as pessoas aqui que vêm contra mim, quando o Senhor vem, eu estou protegido. Quando o Senhor vem para me ajudar, eu estou protegido. Por isso que a gente faz essa inversão de frase. Então, aqui, ó. Ai, deixa eu pôr do lado de cá, peraí. A coordenação motora não me deixa colocar Deus desse lado. Eu não sei o porquê, mas eu tenho que colocar ele do lado de cá. Então, vamos lá. Aqui as pessoas do mundo, elas vêm me acusando, me afrontando. Mas, do lado de cá, tem Deus. Então, como que eu vou pegar essa palavra do esconderijo? Porque eu posso usar esse esconderijo que ele está me protegendo? Posso, mas não é o ideal. Como que eu posso usar então? Ó, as pessoas aqui do mundo me afrontam, me humilham, vem tudo contra mim, mas Deus aqui, eu vou lá e me agarro nele. Aí eu vou usar isso aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais baixo para a câmera pegar para vocês. Eu ponho Deus no céu e eu vou lá e me agarro nele. Esse é o meu esconderijo. Quando eu tô agarrada com essa fé nele, esse mal aqui, ó, joga ele fora. Certo?
Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha que tem embaixo no vídeo, tá? Mari, mostra para eles como que vai levantar a mãozinha. Tufi. E lá, daquele jeito. Que daí eu paro a minha explicação e deixo vocês falarem. Então, vamos lá. E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás. Nos períodos, vocês usam qual prova? As dificuldades diversas. Tá. Essa daqui, essa prova, né? Só que tem também, ó, tem essa prova, tem as dificuldades, tem os problemas, e tem essa daqui que a gente usava muito lá no passado, só que tem surdo que usa ainda, tá? Dentro da congregação eu já vi vários surdos usando. Então, se vocês, aí fica a cargo de quem tiver na frente de vocês para vocês usarem. Mas tá, essa prova aqui ardente, eu tô agarrado ali ainda e ele vem. Olha o que a gente pode fazer. A prova tá vindo aqui. Aquela expressão de ardente, aquela prova que eu não tô suportando mais. Mas com ele, eu agarrado, ele vem sobre mim com a sua sombra. Fica bom? Fica, né? No coro, diz assim: o Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Qual abrigo? Qual abrigo? No lugar dele, lá no céu junto com ele, tá? Aí a gente pode usar assim, ó. Podemos manter o sinal de Deus. Podemos fazer o Criador. Podemos fazer o Criador. Ou podemos, eu já coloquei no começo do hino, então só aponto para ele. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Sinal de segurança. Tanto você pode fazer a segurança aqui ou a segurança assim. Tá seguro, tá? Qual o seguro-abrigo? Lá no céu, aquele seguro-abrigo ali, ó, de segurança. Ao seu redor se acampará, não temerás o inimigo. Deixa eu só ver o nome da irmã aqui, que é Vera Lúcia. Foi você que pediu, né, Vera? Então, você tá aqui. Nossa, que delícia, agora tá enchendo a sala, né? A Vera tá aqui. Aí Deus, ele vem e ele se acampa ao seu redor. Ao seu redor. Ó, você tá aqui e o Senhor tá ao seu redor. Não temerás, a negação já tá aqui, ó. Não temerás o inimigo. Aí você pega ele e já manda ele embora. Tá? Tudo bem até aqui? Tá ficando bom para vocês?
Eu tô vendo uma irmã aqui que eu acho, faz muito tempo que eu não via. Irmã Vilma. Faz tempo, né, filha? Essa carinha linda aí. Faz muito tempo que eu não te vi aqui na sala de aula. Mas louvado seja Deus que para tudo tem uma hora certa. Vamos lá. Aqui. Eita! No segundo verso diz assim: florescerás como toda palmeira, e como cedro, assim crescerás. Beleza. Estamos diante de um surdo que não é letrado, que não é alfabetizado, mas ele conhece Libras fluentemente. Por que eu digo não é letrado e alfabetizado? Porque alguns, infelizmente, como muitos ouvintes, também não têm oportunidade de estudo, certo? E se eu falar assim, florescerás, e coloco um monte de flor aqui, igual palmeira, crescerás aqui, igual ao cedro. Ele vai entender? Tá, mas a questão aqui, Joseli, tudo bem, é uma comparação. Isso a gente mostra para eles. Mas a questão aqui, se eu falar que essa flor é uma palmeira, o surdo vai entender? Que essa árvore aqui é uma palmeira, que essa aqui é um cedro? Não, né? Tá, então o que eu posso usar para ele entender essa parte para não ficar confuso? Quando a gente fala que eu vou florescer como uma palmeira, a palmeira, ela é uma árvore assim toda formosa, linda, cheia de flores, coisa mais linda. Daí a gente pode falar para ele que, ó, uma árvore aqui, flores, e daí, lembram daquela palavra que eu já estudei com vocês, do semeador? O classificador que eu fiz para ela? Pega aqui, faz aquela copa, bem frondosa, bem cheia. E as flores aqui, ó, coloca um monte de florzinhas. Linda. Mas e o cedro? Como que eu vou mostrar para o surdo que ele tem que crescer como o cedro? Quando, ó, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando o cedro cresce, a palmeira, ela é florida, a beleza dela tá ali por cima, onde mostra as flores dela. O cedro, ele cresce com as suas raízes aqui, firmes, para ele crescer frondoso para cima e forte. Então, se a gente fizer essa comparação para o surdo, igual a Joseli falou, faz a comparação primeiro, você precisa de uma comparação igual essa árvore aqui, faz a copa dela, flores diversas, linda. Aqui, a outra árvore com a raiz aqui, ó, forte e crescendo para cima. Espiritualmente falando, se o surdo também estiver na comunhão contigo, você puxar ele na comunhão antes de começar o hino, aí ele já vai entender, opa, eu não posso crescer aquela árvore dentro da igreja fraquinha, que congrega um dia, outro não. Dá desculpa disso, desculpa daquilo. Eu tenho que crescer uma árvore forte. Mas eu também tenho que crescer aquela árvore cheia de dons, que lê a Bíblia, que se interessa pelas coisas de Deus, que daí eu vou estar crescendo como a palmeira, e eu vou estar crescendo forte como o cedro. Conseguiram entender essa parte?
Fica bom se a gente fizer assim pro surdo? Vamos pegar esse verso? Não, peraí. Vamos pegar essas duas linhas. Só que eu tô sem voz hoje. Alguém... Josiane, puxa aí. Tem outra Josiane dentro da sala, por acaso? Oh, meu Deus! Só esses dois versos. Florescerás como toda palmeira. Florescerás como todo mundo junto, vai. palmeira, e como cedro assim crescerá. Ficou bom? Então é isso que você vai fazer, tá, Vera? Aí, na dúvida, você chama a Josiane que ela canta pra você lá. Daí fica com essa voz bonita também. A irmã que perguntou, nós estamos estudando o hino 91. Tá? Nada embargar pode a tua carreira. Vamos pensar sinal em sinal? Ah, vai, peraí. Tá lá a Cleia, que começou a estudar Libras agora. E eu falo assim, nada, meu Deus, nada embargar pode a tua carreira. E desta graça jamais cairás. Aí o surdo, glória a Deus, aleluia. É isso? Cheguei até a cansar, Margarete, cheguei até a cansar para finalizar essas duas frases. Mas o que quer dizer esse hino? Que a tua carreira... Você tá seguindo a tua carreira aqui, ó, no passar dos anos? Conhece esse sinal, gente, ó? A tua vida no passar dos anos impedir aqui nada, nada. Aí vocês já vão pegar a setinha da Cleia e colocar esse nada lá no final, depois do verso, depois que vocês já tiverem o verso quase sinalizado. Ó, a vida aqui, pô, impedir nada. E desta graça jamais cairás. Deixa eu falar para vocês. Quando eu comecei, se usava esse sinal de cair da graça. Gente, 17 anos atrás, usava o cair da graça. Mas a gente sabe que não é esse cair. É o quê? E dessa graça jamais cairás. Tá? Você vai pecar aqui? Jamais. Ó, pode fazer aqui também o caminho direto para o céu. Desviar? Jamais. Tá bom? Então, você tem essas duas possibilidades de sinalização. Que você tá indo para o céu, vai desviar? Jamais. Ou pecado, jamais. Beleza? Não temerás a braveza dos mares. Eliane Prado, meu amor, coisa linda, você tá aqui, criança. Você usou essa sinalização? Aí, minha nega. Olha que coisa. Ontem? Eita!
Não, fique em paz. Agora, o Pix já foi na aula anterior com as meninas da aula. Agora, elas deram autorização para vocês participar dessa aula aberta, sem o Pixinho, sem nada, tá? Pode ficar tranquila. Preparação de Deus para vocês. Fazia tempo que eu estava querendo fazer e não conseguia, tá bom? Vamos lá. Mas como que a gente pode fazer agora? Não temerás a braveza dos mares. Eu posso, poeticamente, usar sim. Eu posso. Os mares ali. Mas daí você usa a expressão da dificuldade, porque se for um surdo doméstico da fé, que lê as escrituras, que canta os hinos, ele vai entender que é esse barco e vai fazer a ligação lá com o Pedrão, que estava no barco, e Jesus pediu para ele, vem até mim. Não vai fazer essa ligação? Se ele for um doméstico da fé. Se for um surdo batizado há um mês atrás, que não tenha maturidade espiritual ainda e que não tenha esse conhecimento. Então, eu posso fazer o quê? Esse mar aqui, ó, essa tentação aqui que tá vindo contra mim, eu vou temer? Não. Não temerás, tá? E nem da noite espanto terás. Se eu usei esse mar de tribulação, aí eu posso usar para a noite o quê? Essa noite, problemas. Agora, se eu quero intensificar esses problemas, como é que eu posso fazer? Problemas. Pá, pá, pá. Eu faço 1, 2, 3 e vou aumentando. Já tinham visto isso? De fazer problemas assim? Ah lá, a Vera diz que não. Problemas. Se do escudo da fé te armares. Aqui, vamos pegar, não quero pegar essas frases isoladas, vamos pegar as frases juntas. Se do escudo da fé te armares, o teu inimigo por terra verás. Bora lá, na sinalização de vocês, eu quero ver. Gostei, gostei. Gostei, bacana. Algumas, a Josiane fez o inimigo tentando primeiro, ela usou a inversão de frase, ficou bacana. E algumas, a Joseli, a Mari tinha saído e voltou, tem problema nenhum, não. Não, imagina, sem problema. Mas o que a gente, a Margarete também usou lá o escudo, tá? Foi você que usou, né? O escudo. O que a gente pode fazer? Pega a fé aqui, ó, pega a fé e dela já vem com o escudo aqui. O inimigo, por que, Josi, que fica bom também? Porque você pega a tua fé, você se protege aqui, depois que você tá protegida, o inimigo, ele vem. Pá, pá. Você pode ver que se... Gente do céu, cheguei a arrepiar agora. Se você estiver na comunhão com o surdo e com a igreja, ele pode ver o inimigo vindo contra você, bate aqui e cai pro chão. Aí, ó, o inimigo bateu, rebateu contra ele. E você pega ele daqui, de onde ele tá, tira ele e, ó, por terra verás. Nesse por terra verás, porque a gente sempre interpreta na frente da igreja, certo? Visualmente, eu miro a porta do fundo da igreja,
meu olhar mira a porta do fundo da igreja, eu faço aqui pro surdo, ó, o inimigo aqui, ó, saiu pra lá. Aí tem surdo que tá na comunhão, ele faz assim pra gente, ó. E é muito bom isso, tá? Bom, e aqui eu já fiz a explicação do hino da Vera. Tá bom para você, Vera, essa explicação? Sanou as tuas dúvidas? Amém, meu amor, amém. Tá, deixa eu ver aqui se a gente consegue, se eu consigo colocar ele aqui pra gente sinalizar. Porém, Ui, perdão, gente, que eu não tô bem essa semana. Vocês estão tirando fotinha pra mim colocar na minha rede social, no meu grupo particular? Não conseguiu, né? Tá bom. Deixa eu falar. Deixa eu tentar colocar aqui ele cantado. E daí, eu quero que vocês copiem, tá? Na medida do possível, vocês vão copiar. Beleza? Porque quando a gente copia, a gente pode melhorar a sinalização. Como eu vou transmitir o YouTube, vocês não foquem na imagem que tá aparecendo do YouTube, mas foca na sinalização, tá bom? É porque se eu não fizer assim, eu não consigo... Oi, Mar. Se você não fixar essa imagem e fixar a sua, eu acho que você fica grandona, senão fica pequenininha. Senão fica pequenininha, né? Vou fazer, meu amor. Deus abençoe. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Ficou melhor, gente? Ficou, Margarete? Tá ainda fixado o YouTube. YouTube? Não, pra mim aqui tá sem fixar, tá pequenininho pra mim. Pra mim tá o clipezinho aqui ainda. É porque, acredito que por ser uma apresentação, né? Pode ser. Pode ser. Tá, então eu vou soltar ele aqui, eu vou sinalizar. E vocês copiam na medida do possível, pra gente treinar juntos.
E aí, meninas, ficou bom? Nossa, pra mim travou tudo. Oh, meu Deus! Eu vou liberar aqui só para eu poder ver vocês. Ficou bom? Noemi colocou ali. Ai, que lindo, um monte de coraçãozinho subindo. Vera, que pediu. Ficou assim, clareou? Ah, então tá bom. Deus abençoe. Tá. Dúvidas sobre esse hino? A Nenê lá dando tchauzinho pra câmera. Oh, meu Deus. Nenhuma dúvida? Ninguém com dúvida? Ah, uma coisinha que eu fiz. E vocês perceberam, mas vocês não estão querendo falar. Se do escudo, acho que foi nessa parte. Não temerás a braveza dos mares. Duas coisas que eu fiz e vocês não falaram agora. O que é? Nesse período aqui, que tiver a braveza dos mares, depois nesse período que tiver as noites escuras, não precisa temer nada. Foi assim, saiu espontâneo, na hora da tradução. Saiu espontâneo. E a outra coisa é, quando a gente está falando, o hino, ele fala com quem? Fala comigo, mas fala com a igreja. Então, se do escudo da fé te armares, aí teve uma hora que eu apontei assim para frente. Essa estratégia vocês usam para falar com a igreja. Pode apontar para a igreja, pode apontar para a igreja, tá? Para todos vocês que estão aqui. Porque daí o que eu digo é o seguinte, não adianta a gente, somos intérpretes, alguns profissionais, outros voluntários, mas não adianta a gente pensar em inclusão e o surdo falar só com o surdo ali. Só com ele, sempre. A gente precisa mostrar para ele que ele está dentro de uma igreja, junto com todos os demais, que ele pode estar sentado ali na frente, mas que ele pode estar sentado no banco dos músicos. Se for uma mulher, ela pode sim, que eu conheço, que pode estar sentada lá atrás, no banco do organista. Então, a gente jogando assim, a minha percepção é que a gente está incluindo ele muito mais do que apontar apenas para ele. Porém, há casos e casos, não é? Eu posso, se eu ver que durante a pregação, o pregador está falando algo assim muito para o surdo com ele, aí eu miro nele, eu esqueço a igreja inteira. Eu foco nele porque a palavra está indo para ele. E você percebe isso quando? Quando você vê que o olho dele começa a brilhar, quando você vê que ele começa a fazer assim, quando você vê que ele começa a dar glória a Deus, interagir com vocês. Eu amo quando estou interpretando e o surdo interage com a gente durante o culto. Como assim, Cleia? Você está ali sinalizando, aí o irmão fala, não sei, vamos supor um exemplo. Você está ali sinalizando e o irmão fala, então Pedro, quando estava lá pescando e o Senhor Jesus chamou ele para pescar homens, a verdade, né? Jesus que falou para ele. E o surdo troca aquela informação com você porque ele já tem esse conhecimento. Isso, gente, é maravilhoso. Certo? Mais alguma dúvida que vocês tenham? 37 pessoas na sala de aula. Louvado seja Deus. Tem alguma dúvida? Pode falar. Não precisa ser só desse hino, tá? Sinal que estamos... Exatamente isso. Maravilhoso. É sinal que estamos passando informação. Fala, Noemi.
Irmã Cleia, no primeiro verso, travou para mim e eu entrei um pouquinho atrasada. No esconderijo do Onipotente, como que a irmã fez? Eu fiz assim. Quando a gente fala no esconderijo, eu não preciso fazer o esconderijo. Eu posso fazer ali, ó. O céu é onde eu me agarro ali. Esse é o meu esconderijo. Eu pego a minha fé e me agarro ali, no Senhor. Esse é o meu esconderijo, tá? Amém, meu amor, amém. Ah, Joseli, você vai me lembrar. Semana passada, Margarete também, me ajuda aí. Semana passada, nós falamos que ia fazer uma aula para a gente tirar algumas dúvidas aleatórias. Pá. Vamos aproveitar agora, vai. Manda aí. Dúvidas aleatórias. Igual aquela que você me mandou no privado. Ah, foi de João, Ah, capítulo 1, primeiro verso. O verbo era Deus, estava com Deus. mas isso daí é uma pergunta para aula, para uma aula completa. Vocês fazem umas Você falou perguntinhas uma mais fala- básicas, por favor. Você falou uma pergunta Tirou da minha aleatória. boca. Tirou da sua boca o quê, Margarete? Que era uma pergunta É que a aleatória. gente estava estudando hoje essa palavra, eu e a Jo, e Ah, a gente estava com dúvida. mas sabe o que eu falo para vocês duas? Problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Oxi. Problema de vocês duas, se vira vocês. Quando a gente fala o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, eu posso usar o sinal do verbo. Posso usar o sinal do verbo. Mas o que significa o verbo? Quando eu vou fazer uma explicação acadêmica para vocês. Quando eu estou na universidade interpretando e o professor fala assim, pessoal, vamos, verbaliza a ideia de vocês. Verbaliza. É o falar, é o jogar a palavra. O verbo é a palavra. Então, quando eu digo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, eu coloco Deus aqui. Aí, deixa eu aceitar quem está entrando. Eu coloco Deus, o verbo. A palavra estava ali com ele. Tá dando para vocês verem? A Mari gostou, pela cara dela, ela gostou. Joseli, pegou? Tá? O que eu posso fazer também, dependendo do correr da palavra, assim, é que o verbo era Deus. Então, eu coloco Deus, a palavra, pum, sabe aquele sinalzinho que eu já mostrei para vocês que eu acho muito lindinho? Pum, junta ela aqui com Deus. A palavra. Mas se eu só fizer isso daqui, ó, já juntei. Beleza? Dá uma aula isso aí. É que assim, Dá. a palavra estava, mas depois é essa palavra aqui que ele manda e tudo cria? Exatamente, é essa palavra. Que tudo manda, tudo cria. Agora, se a gente pegar a informação dessa palavra aí, a informação. O verbo estava com Deus. Sabe quando vocês já ouviram alguns professores, alguns instrutores dizerem para vocês assim, peraí, como é que a pessoa fala? O Antigo Testamento, alguns professores e instrutores falando assim, no Antigo Testamento, quando falar o Senhor, eu uso o Senhor, eu não uso esse, tá? Só estou usando com vocês. Eu uso o Senhor ou eu uso Deus.
Novo Testamento para cá, quando falar o Senhor, eu uso Jesus. Por quê? Porque Jesus não estava... A irmãzinha ali, que eu não tô vendo o nome, tá balançando a cabeça. Que sim. Fernanda. Sim, né, Fer? Já ouviu isso? Mas não podemos falar que Jesus estava no Antigo Testamento. Vocês já ouviram falar disso aí? E vocês seguem na sinalização de vocês, respeitando essa teoria? Só respondam para mim. Sim. Ali a irmã Eliane Prado falou. Sim, a Josi tá dando risadinha ali, que ela tá sabendo o que tá vindo por aí. O que acontece? No Antigo Testamento, Jesus não era nascido ainda. Mas, se o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo criou tudo, como que ele não estava no Velho Testamento? Aí eu pego essa explicação que eu tô dando para vocês, que meu braço tá até arrepiando aqui. E eu falo assim, o verbo estava com Deus. Ele criou, ele fundou o mundo, ele participou de tudo. E eu creio, de alma, que tem algumas passagens que não mencionam o nome dele, mas era ele que estava naquelas passagens que aconteceram no Velho Testamento. Eu creio de alma. Aquele anjo que brigou ali com aquele camarada, eu creio que era ele, tá? Aquele anjo que estava lá na boca dos leões, eu creio que era ele. Aí, eu falo para vocês o quê? Na fornalha, sim. E o que eu falo também? Quando a gente sinaliza, um pouquinho mais além agora para vocês, o Salmo 23, que eu falo que o Senhor é o meu pastor, por que eu não posso colocar que o Senhor é o meu pastor? Por quê? Mas não pode, Cleia, porque lá no Antigo Testamento ele não estava lá, ele estava desde o princípio. Ele era o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o final. Ele é o tudo. Como que eu não vou colocar ele nas aparições? Entenderam? Tem um uau assistindo a aula ali. Gente, tira foto desse uau pra mim. Não tirei ele da câmera não, irmã. Deixa ele aí pra tirar foto dele. Tira print. Já saiu. Ô, Modeiso. Tinha um uau assistindo a aula. Lá, tira print do cachorrinho assistindo a aula da Creia. Oh, meu Deus do céu. Tá. Então, na minha sinalização, para buscar a comunhão do surdo, trazer ele para a comunhão, eu, sim, coloco que o verbo era Deus. Esse verbo, o que é? Aqui por trás mostrando, é Jesus. Jesus que está ali, juntinho com Deus. Ele é o que começou, ele é o que criou. E o Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Tá? E por aí a gente vai. Agora deixa eu fazer 2 coisinhas para vocês. Vocês não pediram, não, mas tem alguém aqui em cima que tá mandando, né? Então vamos fazer. Manda, a gente só obedece, certo? Então, vocês fiquem atentos, vocês vão escrever no comentário para mim o que vocês veem dessas 2 passagens que eu vou sinalizar para você. Uma já é conhecida, a outra vocês vão tirar de letra, com certeza. Qual que é essa? Pode levantar a mãozinha, pode colocar no comentário,
pode abrir o microfone e falar, quem sabe? Jesus é o amigo verdadeiro, sempre? Não. Gente! Salmo 23. Oi? Mesmo. Oi? Salmo 23. Jesus, amigo íntimo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que o meu pastor eu adapto para o quê? Jesus, ele é o meu amigo íntimo. Eu estando junto com ele, não falta nada na minha vida. Parabéns para a irmã. É! Se a gente sinalizar assim, de verdade, vocês podem ser sinceros comigo, não é porque vocês estão aqui na minha aula, não. Mas se a gente sinalizar assim, o surdo não vai sentir uma comunhão? Vai, né? Diferente, né? Então tá bom. Agora outra passagem, vamos lá. Ah, tá. Ui, peraí, deixa eu concentrar aqui. Tem muito elemento nessa cena. Deixa eu concentrar. O que eu fiz aqui? Tá difícil? Ah lá, irmã. Ah, a Eliane fez lá. Daniel na cova dos leões. Por que eu fiz isso? Primeiro eu coloquei os leãozinhos aqui, que eles estavam descansandinho, o outro do outro lado. A Eliane fez, né, Eliane? Os leões. Coisa linda. E depois veio Daniel. Aí veio Daniel e o leão assim sentiu o cheiro dele, mas aí veio o Senhor Jesus e falou assim: ó, calma, aquele ali é meu amigo, não pode tocar nele. Ah, mas Cleia, não está escrito isso, não está escrito, mas está escrito aqui atrás, ó. E se a gente usar da nossa Libras, que não é engessada, a gente consegue fazer isso daí para o surdo. Certo? Aí vocês, ó, já dei 2 dicas muito bacanas para vocês. Mais alguma que vocês querem? Oi? Josi? Falando um pouco, aproveita, gente. Aproveita, gente, que não é todo dia que eu tô. É que amanhã eu vou dar um. Aproveita, vamos. Bora. Nada? Ah, então tá encerrada a aula, tá? Ninguém tem pergunta mais? Fala, Sirlei. Fala. Eu tô muito escura aqui, então eu fiz meu bebê dormir. Não, tudo bem. A gente fala baixinho pra não acordar ele. Tem uma parte que eu acho que é um pouco, assim, difícil, a parte do oleiro. Que eu já pensei várias maneiras. Qual parte específica? Ali aonde ele tá amassando o barro? Isso. Tá. Eu tenho... Você, a metade do seu usaria nessa parte. Beleza. Eu concordo com você. A parte mais genética do meu pastor, principalmente naquela parte quando fala lá, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu não uso essa mesa. Essa mesa, todo mundo né? coloca essa mesa, né? Isso. Todo mundo coloca essa mesa. Todo mundo coloca essa mesa. Mas eu não uso essa mesa. Eu uso essa mesa. Então, eu
No... Eu nunca pensei de usar essa mesa. Aham. Essa parte mesa, o que você usaria? E a parte do oleiro. Ó, mas aí vai ter que pagar dobrado, porque agora já foi duas coisas que você quer que eu falo. Não é? Não é certo? Vai ter que pagar dobrado. Tamo lá. A parte... Oi, Irmã Cléia, fala, meu bem. depois você me adiciona que eu perdi seu contato quando mexeu no telefone. Meu anjo do céu. Quero falar contigo depois. Ô, Jesus. Deixa eu vou colocar o meu número aqui nas mensagens, que fica mais fácil. Aí você... No grupo, né? Então, mas o meu número, daí você me chama e eu te ponho no grupo. Pode ser? Pode. É que eu quero falar no seu privado. Ah, não. Então, daí você fala no meu privado, é esse daqui, tá? Tá aí, ó, pra vocês. Deixa eu anotar então. Beleza? Cadê o meu? Tá. Sirlei, a questão Cadê o número seu? tá nas mensagens. 984 34 40 45. Ó, perdi o que eu ia falar para Sirlei ali. A primeira pergunta foi do vaso. Como que eu faço o vaso e o oleiro, ele vem, né? Eu faço sim o vaso, nesse caso, porque eu tô representando. Gente, quem tiver com o áudio ligado, desligar, porque daí da microfonia eu não consigo falar, tá? Porque eu preciso mostrar também para o surdo a metáfora. A metáfora, o que está sendo falado aqui atrás? Então, eu faço que eu sou um vaso. Tem a palavra e tem um hino, não tem? Então, eu sou um vaso, aí o Senhor vem e ele começa a me modelar aqui, ó. Aí, eu já não modelo lá longe, eu modelo aqui em mim, ó. Eu vou modelando, até eu ficar pronta. Tá? Com relação à mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença do meu adversário. O que é isso? Tem diversas formas. E eu gosto de mostrar essas diversas formas, porque daí vocês escolhem a que enquadra melhor para vocês. Esse prepara uma mesa, você tira fora. Aí você fala assim, Senhor, abençoa ou prepara para mim o quê? A vitória adiante dos meus adversários, porque eles vão ter que ver a minha vitória. Outra forma de Deus preparar a minha vitória é me colocar ali, ó, de pé, e os meus adversários, eles estão me vendo, que eu tô, Deus me colocou, me exaltou. A terceira forma é o Senhor vir sobre mim e eu, ó, puf, elevei, fui lá para cima, e o meu adversário tá lá embaixo. Essas formas que eu usaria. Mas essa mesa, não. Isso aqui é mesa material. Tá? Tá bem, Sirlei? Muito bem. Nossa, amei. Nossa, eu tinha maior dificuldade nessa parte. Eu acho que a dificuldade toda, ninguém nunca pensou igual. Mas é por isso que às vezes a gente dá a oportunidade para vocês. Vamos tirar algumas dúvidas. Vamos falar o que vocês têm de dúvidas. Porque às vezes a tua dúvida, a outra irmã lá fala, poxa, não é bem o que eu estava pensando e eu não queria perguntar para a Creia. É isso. A irmã Neide, você perdeu uma mesa, né? Tá.
Preparas uma mesa perante mim diante dos meus adversários. Você vai colocar o grupinho dos teus adversários, mostra ali os teus inimigos. Aí, olha para Deus e fala, prepara a vitória para mim e eles vão estar me vendo. Primeira opção. Segunda opção, prepara que eu vou estar exaltada. Eu estou exaltada e eles estão me vendo ou eles estão para baixo, porque eu estou exaltada. Aí a terceira opção, prepara que eu possa, evoluir sobre os meus adversários. Tá? Lana, fala, meu bem. Tá com a mãozinha levantada. Oi, irmã. Eu tô numa dúvida. Tipo, não é bem... É uma dúvida, né? Porque ontem não, tem esse diferente estava estudando e foi um título de uma palavra. É a palavra de Jesus, a primeira multiplicação dos pães. Que pegou, tipo assim, um pouco, né? Que eu fiquei um pouco na dúvida como faria. Porque tem algumas irmãs que ficou, tipo, a gente ficou meio perdida. Ok. E qual a tua dúvida real, concreta? Era na construção do título também. Na construção da palavra foi até meio que de boa, mas eu fiquei mais coisa foi na parte do título. Tá. Porque algumas ficou em criar o cesto, multiplicar o pão, essas coisas assim, tudo. Criar o cesto e multiplicar o pão, você sabe? Sim. Ok. Então, essa parte eu nem preciso falar, mas só o título, que algumas localidades ainda usa fazer o título da palavra, outras localidades não. Quando se fala da multiplicação do peixe, a gente pode sim, no título, usar aquele sinalzinho, multiplicação. Multiplicação. 3 vezes, 4 vezes, tá? Multiplicação. Para o título. Aí, para sinalização da palavra, a gente pega o cesto e multiplica dentro do próprio cesto. Mas para não usaria, Eliane. Não. Porque esse daqui, eu dou a entender para o surdo que o cesto está aumentando. O cesto está crescendo. Ou, por exemplo, nossa, minha aula agora era pequenininha, tinha pouca gente e agora tem bastante. Beleza. Mas na questão da multiplicação dentro do próprio cesto, o Senhor Jesus, ele pegou o cesto, aí é tudo uma sequência, não é? Ele pega o cesto, ele agradece, ora a Deus, aí de dentro ele vai tirando. Aí aqui dentro você pode fazer não esse sinal, mas esse aqui, ó. De dentro do próprio cesto. Ou você agarrada com o cesto aqui e ele vem, ó. Deixa eu ver se dá pra ver na câmera minha aqui, peraí. Você com o cesto aqui, ele vem com esse crescer aqui do peixe, ó. Peixe aqui, e vai distribuindo. Tá bem? Eu acho que ele fica muito mais visual do que fazer. Certo, Lana? Só. Deus abençoe. Amém. Mais. Amém. Quem foi que perguntou ali? Fer? Que perguntou do hino? Fernanda. A parte do hino. 242, o intento de Deus ninguém pode sondar. Nossa, ela chega assim no ônibus e já quer sentar na janela, abrindo o ventilador e tudo, né? Tá bom, vamos lá. 242.
Bom hino, hein? Hino de comunhão esse. Esse hino de comunhão. No hino, deixa eu ver o que a Maiara tá falando aqui. Poderia ser os pensamentos de Deus, ninguém pode sondar? Pode ser, Mai, os pensamentos de Deus, mas pode ser a vontade de Deus. Porque quando a gente fala o intento, a gente fala vontade. Ah, eu tenho um intento de ir lá visitar a Maria Aparecida, e tenho uma vontade, tá? Então, mas a dúvida, eu creio que a dúvida da Fer é o seguinte: o intento de Deus ninguém pode sondar. Como que eu vou sondar? Ó, de Deus ali, a vontade dele, o povo aqui da terra não sabe. Não sabe. Tá? Porque se a gente for sinal por sinal, sinal de sondar, Cleia, sondar. Tá bom? Tem coisas que a gente vai sinalizar e você fala assim, meu Deus, como será que faria? E a gente pode dar uma mudança muito grande. Mas tem coisas que o simples revela muito. Tá? Posso falar outra? Quem tá falando? Ah, Sirlei, pode? Nossa, agora um monte de gente ergueu a mãozinha. Vai. Fala, Sirlei. A Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, Cantar de Salomão. Ai. Você quer como a palavra, né? Que antigamente a gente cantava o hino. E a gente cantava e fazia a rosa aqui, ó. Quando era no Inário 4, que tinha o hino da Rosa de Saron, a gente cantava e colocava as pétalas dela assim, e fazia a rosa aqui, aí mostrava para a igreja. Era a coisa mais linda, você já começava o hino com a comunhão. Tá? Mas, só me fala a frase, porque eu não vou procurar agora na Bíblia, minha Bíblia tá... Mas, na frase, como que fica a Rosa de Saron, Lírio dos Vales? Eu sou a Rosa de Saron. Prossiga. Lírio dos Vales. Beleza. Quando fala da Rosa de Saron e do Lírio dos Vales, vamos pegar nessa parte para dar uma pequena explicação para depois a gente sinalizar. O Lírio dos Vales é assim, tinha o monte, aqui no vale tinha as florzinhas, que são os lírios, que nascia aqui embaixo, onde caía todo o orvalho sobre eles. Então, era o lírio do vale ali, era a coisa mais linda que tinha naquela região. Pegou? Pegou a informação. Então, quando eu vou sinalizar, tendo essa informação antes, eu já sei o lírio dos vales, aquela coisa bonita que tá ali. Ah, tá. Então, eu vou transferir, vou adaptar para o Senhor Jesus. Eu, Jesus, sou uma rosa aqui, ó, do monte. Aquela coisa mais linda, especial e importante. É como eu faria. Amém. Ah, deixa eu ver quem aqui. Fabiane, Regina. Deus, irmã. Amém, Irmã, nega. a passagem de Pedro, na parte da sogra de Pedro, quando o Senhor liberta ela, e à tarde vem os demoniados, os enfermos, e ele liberta. Como que eu faço essa construção de acabar a passagem da sogra de Pedro e iniciar
a multidão vindo. Ok. A tua dúvida não é sobre a palavra em si, é sobre acabar uma cena e começar a outra. Isso. Tá, então você está sinalizando aqui que Pedro estava ali com a sua sogra enferma, Jesus curou e acabou essa cena. Você olha para o surdo e faz isso aqui, ó. Passou aqui, limpa tudo isso. Limpa essa cena. Agora você vai começar com a multidão e a pessoa que estava endemoniada. Deus abençoe, aleluia. Eu achando que ela vinha com uma pergunta tão difícil. Ai, Alessandra Vieira. Mas Deus, Amém. eu tenho uma dúvida nessa palavra que fala Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É que essa dúvida tua é porque o povo faz muito assim, naquele português sinalizado, né? Aí eu tava tentando ver um jeito, sabe? Uma outra forma de passar, entendeu? Tá, vamos pensar juntos em comunhão? 41 cabeça pensando junto, acho que fica melhor, né? Se eu tô lá, é lógico que o surdo... surdo, tem hora que os surdos são emocionados, né? A gente falando assim, bem simplesinho. Que o surdo vê uma pessoa famosa fazer Jesus, caminho, verdade, vida. Eles, nossa! Vira aquele furdunço, né? Já sabe libras que não sei o que. Bota para interpretar para ver se sabe. Sabe 3, 4 palavrinhas. Mas como que eu posso fazer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Vamos lá, agora nós vamos trocar informações. O que você entende dessa parte? Eu entendo que a gente servindo a Jesus, obedecendo a Jesus, a gente estamos, né, caminhando para o céu, que é a vida eterna. Isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa na fala dela, acrescentar ali? Para a gente juntar uma. Jesus é o Salvador, Eliane Prado está fazendo. Ok? Eu posso entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Mas vamos focar justamente no caminho mesmo. No caminho. Não só no Salvador, mas no caminho. Na verdade e na vida. A Ana... Ai, Ana, minha linda, você tá aí, criança. Quanta saudade. Faz tempo que você tá sumida, hein? Amém. Ó, a Ana fez ali que ele pode ser o que nos guia. Ok, então vamos pegar por essa parte. Se ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Então tá, né? Peraí. Vamos ver se vocês vão aceitar essa sinalização aqui. É lógico que às vezes pode estar passando na minha mente uma coisa, quando eu colocar nas mãos vocês falar assim, não era isso que eu entendi da Creia. Eu vou sinalizar e vocês vão colocar nos emojizinhos aí se vocês entenderam como essa frase ou não. Tá? Pode ser que não. Eliane, não é pra você começar a dar risada já. É pra você dar risada depois que eu sinalizar. Imagina. Tô brincando. Vamos lá.
E daí? Não deu pra ver direito sua mão, não. Problema teu. Deu. Problema teu. O que eu tenho a ver com isso? Ó, vamos lá. Vou fazer do jeito que eu fiz e daí vocês veem se vocês concordam ou discordam. Posso colocar aqui eu já incorporar nele, né? Ou posso colocar Jesus. Tem esse caminho, ó. É o caminho verdadeiro com o objetivo para a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Gostaram? Gostaram. Tô vendo que vocês gostaram ali. Objetivo, Fer. Objetivo. Só que daí, se eu fizer apenas o objetivo aqui, seria o da terra. Como eu quero do céu, pá. Da vida eterna. Ficou bom, Alê? Mais uma, vamos lá. Ah, eu vou mandar para vocês. Eu quero ver vocês sinalizarem agora. Eu vou mandar. Quem souber que já viu nessas aulas passadas, porque eu já falei esses dias, nas aulas passadas, não responde. Eu quero... Ai, eu tenho certeza, porque eu já vi da Cleia isso. Não responde. Eu quero ver aquelas respostas assim, para ver se tem alguém que imagina como é que vai ser. Sinalizem para mim o título da palavra. A tentação de Jesus. Maria Aparecida, segura essas mãos. Joseli também, que eu sei que vocês sabem. Fabiane Regina. Ai, que coisa linda que ela é. Vou segurar a informação. Vamos lá, quem mais? Sirlei, faz aí, vamos ver. Fabiane. Beleza, legal. Vamos, mais uma. Mais ninguém? Repete a tua, Sirlei, que falhou, eu não vi. Tá. Quem mais? Eliana? A Alessandra quer fazer? Vamos lá. Tá. Algumas de vocês sinalizaram assim. Jesus. Não, vou pegar da Alessandra agora para eu não esquecer depois. É Jesus aqui. Aí, essa tentação aqui, né, que você usou. Tá, pode usar porque foi uma tentação que ele sofreu mais, assim, mental, pode ser. Mas, quem? Quando? Onde? Algumas de vocês fez, Jesus tentou a mim. Nossa, misericórdia, já basta ser tentado pelo adversário, agora ser tentado por... Não, mas daí ser tentado por Jesus é bom, eu não quero ser tentado pelo adversário. Ser tentado por Jesus tá filé, né? Porque Jesus, ele veio me tentar e ele tem as brincadeirinhas dele ali, a gente se alegra. Mas como que é o certo para se fazer? Aqui, Jesus, quem tá com o áudio ligado, por favor, desliga. Aqui, Jesus. Aqui, o adversário. Ele vai tentar Jesus. É ele que tenta. E quando a gente tá tão acostumado com esse português que a gente ouve, que fala a tentação de Jesus. Mas na Libras eu tenho que inverter, eu tenho que colocar o Jesus na frente. Então Jesus tenta. Não. Ele foi tentado por quem? Pelo adversário.
Então, eu coloco ele ali no cantinho, aqui o adversário que tentou a ele. Tá bom? Não, a mim não. A mim nunca. Agora, uma outra coisa bem bacana. Eu vou falar mais duas coisas bem legal para vocês. Cleia. Oi, meu amor. Então, mas se eu incorporo Jesus... Se você incorporar. Mas naturalmente a gente não incorpora, né? Eu tenho que fazer assim, né? Isso. Eu, Jesus, né? Eu, Jesus, aqui. Né? E ele que tá me tentando. Aí sim. Mas naturalmente a gente coloca ele aqui e o outro aqui, não é? Tá? Mas aí sim. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe aquela regrinha básica que a gente tem na Libras de que SOV? Sabem, né? O verbo vai pro final da frase. Legal, né? Bacana a gente seguir isso daí. Mas aí, sinaliza então para mim o nascimento de Jesus. Agora vocês já sabem o que eu estou pensando. Sinalizem para mim o nascimento de Jesus. Mare do céu, eu nem sabia que Jesus paria. Na mão da Mari ali, ela fez Jesus tendo um parto. Vocês estão vendo como que, às vezes, é legal ter uma brincadeirinha assim para sair daquela formalidade, para a gente ver o que a gente faz de certo e errado. E a gente comete esse erro constantemente, porque é o nascimento de Jesus. Mas se o verbo tem que ir para o final, Jesus nascer. Não, porque ele não pare. Ele é um homem. Então, eu posso sim acrescentar ali. Jesus nasceu como, Ana Paula? Ele nasceu. Mas aí eu posso acrescentar aqui antes que tinha a mãe dele grávida. Aí pariu, nasceu aqui, sinal, Jesus. Entenderam? Ou nem preciso colocar a mãe dele grávida. Ó, nasceu, peguei do colo aqui, sinal, Jesus. Viu? O meu Jesus caiu no chão, ele já nasceu, já Oh, caiu, meu já Deus. foi pro banho. Oh, meu Deus do céu, Jesus dela já caiu no chão, bateu a cabeça. Mas aí é a questão, quando a gente coloca, todos os verbos vão para o final. O verbo nascer é o único que ele vai no começo. Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês, bem legal, que assim, pá! Eu tenho comigo que é Deus que me revelou. Que é o seguinte, na gramática do português, a gente tem separação silábica, certo? Qual a separação silábica de... Peraí, deixa eu pensar. Eu quero uma palavra com 3. Tá, vamos lá. Tá vindo um monte de palavras na minha mente agora. Peraí, abriu 500 abas aqui na minha mente. Uma palavra fácil, casa. No português, ela é separada como? Casa, certo? Duas sílabas. Na Libras, a gente tem separação silábica? Vocês sabiam que tem? Tem separação silábica. Como, Cleia, que tem? No sinal. No movimento do sinal. Porque se eu vou fazer casa, casa. Estudar, estudar. Eu não sabia disso. Conta os...
Pega uma palavra aleatória e conta os movimentos que tem nessa palavra para você ver. Estudar, estudar. Palavra hoje. 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 Já. É uma só. Aprender. É automático, gente. A gente faz sem saber, mas tem a separação silábica. Falar, ó, falar. Você não fala uma vez só, falar. Se você for analisar isso, livro. A mão em L, a outra mão aqui, livro. Livro. Se você for pensar todas as palavras, ela tem uma separação silábica na Libras com o movimento. Mas aí, vamos lá, se eu estou interpretando profissionalmente, ou na igreja que seja, e eu preciso colocar uma vírgula na minha sinalização, como é que eu faço? Sem aparecer esse sinalzinho de vírgula aqui. Sem aparecer. Como que eu faço? O que significa a vírgula para o português? Pausa de respiração. Vanessa respondeu ali, ó, faz uma pausa. Na Libras, eu estou sinalizando, pausei. É a pausa de respiração, é a vírgula que tem no português. Agora, a última. A última, o negão falou ali, ó, acabou. Não tem mais chorinho pra vocês, não. Ele que manda. Eu falei para as meninas que estavam participando da aula antes de vocês, quando aquela questão do numeral que eu falei para vocês, quando a gente aprende na Libras, 1, 2, 3, certo? Aí eu tô aqui no Paraná e já aconteceu comigo de estar interpretando para surda, porque aqui no Paraná se usa 1 e 2. Tá errado. É 1 e 2, tá bom, minha querida. Para nós não tretar, eu faço para você. Aí, quando era tarde, eu ia interpretar para um surdo daqui do Paraná, eu tinha que fazer 1, 2. Porque era o jeito que ele queria daqui. Então, às vezes a gente aprende aquela regra tão, né? Na realidade, no dia a dia, totalmente contrário. Eles usam como eles querem, eles colocam isso aqui para cardinal, para ordinal, para tudo. A gente sabe que tem a regra, mas eles usam como eles querem. E daí, quando a gente faz o numeral 12, a gente faz 1, 2, certo? Ó, bem devagarzinho. 1, 2. Quando a gente está no dia a dia com o surdo ali, papapá, todo dia com ele, a gente faz assim, ó, 12. Ó, só mexe esse dedo aqui, ó, 12. Número 16. Eu pego aqui 16. 16. Ó, eu vou fazer devagarzinho, mas é rápido que a gente faz. Você pega o dedo aqui e já vem com o 6 aqui. 16. Quando a gente faz rapidinho, ó, 16. Que página que é para eu ler aquele documento? Na página 20. Mas e aquele edital tá em que página? Na página 50. Então aí a gente fica assim, tentando lá, quando começa a Libras, fala 5, 0. 5, 0. Aí o surdo olha para tua cara e fala 50. É gostoso da gente aprender essas coisinhas assim. Parece simples, mas é gostoso. Eu não conseguia fazer os 6.
Ah, agora se consegue. Lá atrás você não conseguia, né? Porque a mão da gente parece que você tem que estar mostrando 6 certinho assim, senão não vai. Tá, mais alguma dúvida? Uia! De aula aberta já deu 1h30 já, tá? Cleia, Fala, Sirlei. olha de novo. Você falou sobre o nascimento de Jesus. Aí tem aquela parte lá, os magos do Oriente, que foi visitar o menino. Você faria o nenê ou o menino? Porque você é mestranda, né? Doutorada. Tá? Isso dá um pouquinho. Isso aí não influencia em nada não, nega. Misericórdia. Essa questão aí não influencia em nada não. Aí aqui é outra coisa. Mas foi visitar o menino. Aí eu faria o bebê, porque ele ainda era o bebê que eles foram visitar, tá? Agora deixa eu falar um negócio pra você. Você sabia que tem uma teoria de que não eram 3 magos? É uma teoria. Olha lá, a irmã Laine tá fazendo, que é verdade. É uma teoria. Eu não vou falar pra você, eu vou vender pelo peixe que eu comprei, tá? Mas é que eu gosto de trazer essas teorias porque faz a gente pensar. Existe uma teoria de que não eram 3 reis magos, eram 4. Só que daí... E tem um filme, tá? Tem um filme que relata... O nome do filme é O Quarto Mago. A teoria diz assim, que existiam os 4 magos, mas um acabou se perdendo do trio. Os 3 foram visitar o menino e esse um se perdeu. No meio do caminho, ele começou a atuar com misericórdia com o povo, ele fazia caridades, ele entregava, cuidava das viúvas, ele cuidava das crianças órfãs, ele entregava presentes para as crianças. Aí ele se tornou o Papai Noel. Aí ele se tornou o Papai Noel. Fiz o sinal diferente. O sinal de Paulo Freire. Mas ele se tornou o Papai Noel. A teoria é essa. E existe um filme que é muito lindo, tá? Um filme muito lindo que é O Quarto Mago. E mostra essa teoria. A Eliane, você já ouviu sobre isso? Não, eu ouvi diferente. Esse daí mais ou menos. Que ele virou Papai Noel, eu não lembrava. A outra teoria é que os magos não estavam sozinhos. Porque se eles eram magos, eram tidos tipo um sacerdote. Então tinha uma caravana junto deles. Então tinha outras pessoas que serviam esses magos. Eu não sei se é verdade. Eu tô igual a você, tô vendendo um peixe do jeito que eu recebi. Sempre tem uma teoria a mais, né? E eu acredito nas duas. Porque eles não andavam sozinhos. Tinha sempre uma caravana junto. Eu vou estudar mais sobre isso, eu vou dar uma pesquisada e vou trazer para vocês. Eu acho que foi... Peraí, só um segundo. Isso. Pode falar. Será que esse quarto mago não é o Simeão que viu Maria e José levando eles lá no templo, bem depois? Eu acho que quando ele já estava grandinho. Vamos pegar essa parte para nós pesquisar, nega? Pra já, né? Vamos dar uma pesquisada sobre isso? Porque a primeira teoria eu já sabia, que é do povo do mundo aí. Mas vamos pegar uma teoria na parte religiosa para a gente estudar? Daí a gente traz aqui e vamos falar pro povo sobre isso. Eu acredito que tem um fundamento aí, tá? A Ana Maria... Qual que é o sinal de Paulo Freire? É a barba dele aqui, ó. Paulo Freire. E na hora que eu fui fazer o Papai Noel, eu fiz o Freire. Ana Maria levantou a mão.
Faz sua dúvida. Não, é que eu já ouvi falar que o presente, eram 3 presentes. Agora os magos não falam em lugar nenhum quantos eram. Os presentes só que eram 3, né? Mas a quantidade de mago não fala mesmo. Não, mas vocês sabem, gente, o erro está em nós. Nós não lemos direito. Nós não estudamos direito. Aí, junto aquela máxima de que o povo fala que a nossa igreja não estuda a Bíblia, mas a questão é que o erro está em nós de não lermos claramente. Por quê? A Ana Maria falou, não está escrito que era 3 reis, mas falou que era 3 presentes. Ok? Aí entende-se que eram cada presente de um rei. Tá. Sabe uma parte que eu falo para vocês que a gente não lê? Eu falei para as meninas no meu grupo que eu comecei a fazer o manuscrito da Bíblia. Escrever a Bíblia, transcrever todinha no manuscrito. Devido a ter dado borsite no meu braço, eu parei. Mas nessa minha transcrição, o que acontece? Eu sou obrigada a ler para passar, não sou? Tá. Vocês sabem aquela passagem? Ai, Jesus. Eu falei na aula outro dia atrás, Gênesis. Joseli, você que estava todas as aulas comigo, qual foi que eu falei? Acho que é José. Isso, lembrei. José do Egito, lembrei. Mas não vou lembrar o capítulo agora. Aquela passagem de José do Egito, quem já leu que José foi embalsamado? Vocês já leram que José foi embalsamado? Ele foi embalsamado porque ele era o governador do Egito, seguia as regras do povo de lá, ficou 40 dias para ser enterrado. E daí a gente fala assim, não, mas José, essa questão do embalsamar é do povo lá do Egito e José era de Deus. Não, ele era o governador. 26 de quanto, nega? Êxodo 26. Não, não é. Mas é que você tá... Desculpa, é no capítulo 50, o último verso. Aqui, ó. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Vocês já tinham lido sobre isso? Quer ver outra história que a gente erra bastante? A gente erra a gente erra na tradução, na interpretação, e a outra a gente erra no conhecimento. Quantos casal de animal foi colocado? Essa também é outra, meu Deus do céu, isso daí é fatídica. Quantos casal de animal foi colocado na arca? Não sabe. Mas aí, de repente, a Joseli pode responder para mim, Cleia, foi mandado um casal, que é o macho e a fêmea, é o que a gente conhece, né? Não. Foram 7 casais. Porque tem uma parte, se eu não me engano, é 2 de Gênesis, versículo 7. 2 de Gênesis, versículo 7. Vou abrir aqui para vocês verem. Não, não é. Eu tô ruim de capítulo.
Gênesis 7. Gênesis 7, versículo 2. Eu só inverti a posição. De todo animal limpo, tomarás para si 7 e 7, macho e fêmea, 7 casais de cada. Dos que não são limpos, 2. Só que a gente foca ali nos 2 só. Mas, na verdade, a ordenança de Deus foi 7 limpos e 2 que não são limpos para entrar na arca. Agora, outra parte que a gente erra na Libras, na sinalização, é aquela parte que Deus falou para Moisés: fere a rocha. Quando Deus não falou para Moisés, fere a rocha. Ele falou, toca na rocha. Moisés, como ele estava irado com o povo, ele feriu. O ferir foi do homem, o mandado de Deus foi toca. Minto, perdão, vou corrigir a minha fala. Foi toca. Toca na rocha. Como ele estava irado com o povo, ele bateu. E daí a gente fala assim, mas é porque... Não, a gente não lê a Bíblia. E a gente precisa ler. Beleza? Pessoal, meus amores, já deu, nossa, quase 2 horas de aula aqui com vocês, mais a aula que eu já dei para as meninas lá. A gente está aqui desde as 7h30 da noite. Tá bom, né, Josi? Pra você matar a saudade de mim, né, minha nega? Ai, valeu a pena, tá vendo a demora? Como é bom? 3 horas e meia, Mari. 3 horas e meia. Deus abençoe todos vocês que participaram, gente lindas e maravilhosas. Deus abençoe vocês em tudo que vocês... Oi, meu amor. Em Gênesis capítulo 50, verso 2, está escrito: José mandou embalsemar o corpo do seu pai, Jacó. Jacó também foi embalsemado. Sim, mas o povo não lê essas partes. Parece que fica assim, que não presta atenção com as coisas que são importantes também. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que participaram da aula. Algumas aqui já constantes, outras eu estava com saudade. Vamos fazer assim, ó, trocar as orações umas pelas outras, para a gente estar evoluindo no conhecimento, evoluindo na palavra, espiritualmente, ali no esconderijo do Onipotente, tá? Que a gente possa estar no esconderijo do Onipotente junto com Ele. E eu continuo pedindo a vocês que orem a Deus pela minha saúde, porque apresentou bursite e tendinite. E é o meu material, é o meu instrumento de trabalho. 8 horas por dia sinalizando, então eu preciso dele bom. Eu sei que vocês têm carinho por mim, a Josiane não, mas eu sei que vocês têm carinho por mim, vocês me amam. E que vocês vão continuar orando a Deus por mim para eu melhorar, tá bem? Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém.